Eu costumo dizer sempre, quando o Renato aporta em Porto Alegre para treinar o Grêmio, que o Renato Portaluppi é treinador do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. O Renato Portaluppi não é treinador de futebol. É treinador do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Porque só em Porto Alegre, só no Grêmio, Renato consegue regalias, consegue subterfúgios, consegue portar-se de uma forma não convencional. Qualquer outro treinador em qualquer outro clube fizesse o que Renato faz, no mínimo receberia multa, advertência e talvez uma demissão. Justa causa não é o caso, mas uma demissão pela falta do quê? Resultados. Então, eu como torcedor, eu quero crer que o Renato desempenhará um bom trabalho no próximo sábado e que o Grêmio, com a força dos caras que estarão em campo, podem vencer o Grenal. Isso eu como torcedor, né? Como uma pessoa que acredita no imponderável futebol clube. Agora, como uma pessoa sensata, eu preciso dizer que o que o Renato faz não é correto. O que o Renato faz, ele deixa lacunas a serem preenchidas por qualquer um que possa concluir com informações de bastidores, com uma análise sensata e, acima de tudo, com respeito. Se tu tá numa semana pré-Grenal, numa segunda-feira de noite, sentado à mesa com os teus amigos num bar, o que que isso remete? O que isso denota para os torcedores, né? Para quem vê futebol? O Renato que critica tanto, né? Os que estão no ar-condicionado, os cornetinhas, os nomes que ele tem, né? Porque toda vez que ele é confrontado nas coletivas sobre futebol, ele fala da enchente, ele fala da ausência da arena, ele fala dos reforços que não vieram. Só que é o seguinte, ó, nós estamos praticamente no final do mês de outubro. Hoje, dia 15, estamos ingressando na segunda quinzena do mês. E o Grêmio ainda não está salvo do rebaixamento. Então eu que sou muito fã do Renato, que gosto do trabalho do Renato, que vou ser agradecido por tudo que ele fez como jogador e como técnico, agora, nesse momento crucial, onde o Grêmio não definiu nada, tá muito feio, ficou ruim, pega mal. Se tá acordado entre jogadores, direção e técnico, esse número de folgas e essa retomada de trabalho quase que no meio da semana, porque o jogo não é domingo, o jogo é sábado, se tá acordado e se os caras compraram isso, tudo bem, eu quero acreditar nisso, como torcedor, porque daí eu vou querer ver alguma coisinha em campo, porque desempenho eu não espero mais. Eu já falei aqui nos donos, desempenho do Grêmio eu não espero mais. Eu espero alguma jogada individual, alguma chamada de responsabilidade de Bright White, de Soda, não sei. Sabe, a pior coisa para um torcedor / analista é não saber o que esperar do clube. E eu, Pedro, não sei o que espero ou o que esperar do Grêmio no Clássico Grenal. É óbvio que eu quero que vença, mas a que preço? Sabe? Então acho que é mais ou menos por aí, cara. Sabe que, diferente do Ribeiro, eu acho que o Renato ele tem método. Também acho. Só que o método do Renato a gente pode, obviamente, discutir. O método do Renato é falar com os jogadores. No seguinte sentido, vocês vão ganhar os 4 dias de folga. E eu vou bater no peito e a imprensa vai reclamar e muitos torcedores também não vão concordar e eu vou para a coletiva e vou defender todos vocês. Mas lá dentro do campo, vocês precisam correr. É isso aí. Muito. É isso aí. Joguem por mim. Só que o Renato está esquecendo há algum tempo Bruno, que futebol não é só correr. Futebol tem uma série de elementos. Correr é um deles, sem dúvida alguma, ainda mais na intensidade que a gente vive. Mas tu precisa ter organização. E o Pedro pega bem. Se tem uma coisa que o Grêmio não tem é organização. E aí torna mais grave ainda o tema. A não ser quando o Grêmio tem tempo para treinar e escolhe não treinar, foi uma escolha do Grêmio, não treinar, o Grêmio está jogando para o alto todos aqueles aspectos que a torcida vê no campo, que é o time dependendo de individualidade, que é linhas desaproximadas, sem padrão de jogo, um time que marca mal, toma gol para qualquer um. O Renato não enxerga isso. Mas assim, todo mundo enxerga, menos ele. Isso que o Bruno trouxe não é novo. Sempre foi assim. Só que Exato. quando tinha o resultado, não havia crítica. Mas sabe por que tinha o resultado? Tinha um resultado, não havia crítica. Por quê? Porque dá certo. Porque aquela lógica que nós pregávamos aqui, gestão de grupo. Gestão de grupo. Por quê, Gamba? Atende a folga. Não, mas tinha um outro elemento. Entrega para o jogador a folga. O jogador devolve o empenho. Tinham jogadores extra classe. Aí é que tá. Tinham jogadores. Aí que tá. Não, tinham jogadores extra classe, pelo Perfeito. menos em cada setor Perfeito. na Aí é época. que tá. Aí é que tá. Mas Tu fica na praia
Mas o Cudê tá trabalhando e eu tô na praia. Ok, ganha o Grenal, como lembrou bem o Ribeiro. Mas o Grêmio tinha jogadores de qualidade superior aos jogadores do Inter. Mas não é o caso. Mas o que eu quero trazer é para nós. Nós não criticávamos. Nós entendíamos assim, com o Renato funciona assim. Mas olha não como é. dá certo. Mas é uma coisa... Muitos de nós defendia publicamente, Mas assim, aí que tá. inclusive o fato seguinte, olha só, não precisa estudar. Mas o Renato empírico está conquistando tudo. Mas tem duas coisas, duas diferenças. Primeiro, os jogadores. Segundo, nesse período o Grêmio já tinha um time mais ajustado, mais treinado, mais entrosado. Aquela coisa de organizar. O time do Grêmio é um time novo atualmente. Tem uma chance do Renato escapar ileso em termos de projetar o jogo, que é optar por uma formação, por uma atitude, por um comportamento em campo mais defensivo. Porque com um curto espaço de tempo, tu organizar defensivamente é mais fácil do que organizar as saídas. Eu acho que é por aí. Em 2017, o caminho dele se salvar do desastre. Tá? Em 2016, essa é a ideia. Em 2016, 17 tínhamos zagueiros no auge da sua juventude técnica e física. Kahneman e Jeromel. Tinha o meio-campo povoado com o Arthur, com o Jailson, com o Maicon, jogadores no auge da sua atividade física e mental. Oi? Ramiro, importante. Ramiro também. Tá, eu tô citando só alguns para não ficar. E agora, no mais recente Grêmio do Renato, teve um extraterrestre que levou o Grêmio nas paletas, chamado Luiz Soares. Eu vou dizer e qual é a agora o diferença. Grêmio não tem sequer um próximo de qualquer um dos que eu citei. Não existe. Mas isso não absolve ele? Não existe. Mas isso não... O Renato? Absolve O grupo não. não é mais fraco? É o contrário. Não. Justamente Ele teria por que fazer isso. grupo no lugar. Justamente por isso ele deveria treinar mais. É isso. Ele teria que fazer esse grupo Isso. jogar. É isso. Claro, é mais trabalho. mais, E né? quando o grupo era qualificado, era o mérito Tava do grupo. Tava Não entrosado. é isso, Campo. Não é essa Eu acho que lógica. não A lógica é a isso, seguinte, ó. Não é O o grupo ponto mais do mérito. qualificado, tu não precisa treinar tanto porque Isso. os caras têm a qualidade. Tá treinado. Agora Tá não. treinado. Agora o time é inferior, então tu tem que treinar mais. Vai ter que ter Isso. mais dedo Fala, do técnico. A Eu fico diferença- imaginando o Guardiola.